jornal vai mudar um pouco. Estamos recebendo aqui o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab. Vem num momento importante para o rádio brasileiro e para a sociedade brasileira, que queremos saber como é que fica essa alteração do digital para o analógico. Ministro, nessa semana, mais cidades do estado de São Paulo terão o desligamento da TV analógica. Eu soube de Ribeirão Preto, Campinas, Franca, Santos, e mais uma centena de municípios. O que é que isso vai facilitar a migração das rádios AM para o FM? Bom dia, Joseval, bom dia, ouvintes. É um momento importante da radiodifusão no estado. Você citou aqui o desligamento da TV analógica. Ele significa não apenas melhorar a imagem nas televisões, a transmissão, significa também melhorar a qualidade da comunicação dos celulares. Você que está nos ouvindo, olha, a partir do desligamento da TV analógica, as empresas de comunicações, elas ocupam essa faixa 700 MHz e melhoram sensivelmente a qualidade do celular, em especial o 4G. Isso já aconteceu em parte importante do Brasil e agora se consolida no estado de São Paulo. Em breve o estado inteiro de São Paulo, e você ouvinte vai perceber uma qualidade sensível, uma melhora sensível na qualidade da comunicação do seu celular. Além de melhorar a imagem da televisão, em especial, Joseval, ouvintes, daquele cidadão mais humilde, aquele que tinha uma imagem que não era nítida, né? Aquele que tinha imagem analógica, que gratuitamente ele recebe um equipamento, o conversor. Você que está nos ouvindo e conhece alguém que ainda não buscou o seu conversor, tem o direito de pegar gratuitamente e com isso ele tem uma sensível melhora na imagem da sua televisão. Portanto, benefício para quem usa o celular e para quem tem uma televisão que a imagem ainda não era digital. Em relação à migração das rádios da AM para FM, o nosso objetivo é o mais rápido possível fazer a migração de todas as rádios no país. Nós tínhamos uma meta de até o final desse ano, estamos cumprindo a meta de fazer a migração de aproximadamente 1000 rádios. Nós estamos caminhando para a conclusão e a partir do início começamos o projeto para a ocupação da faixa estendida e com isso as demais rádios, em especial nas grandes cidades, para que possamos ter essa oportunidade. Ministro, para a gente exemplificar em relação à Jovem Pan principalmente, Denise, no caso aqui da Pan, há alguns anos a rádio recebeu uma frequência estendida, 84.7 no FM, mas que depois essa migração foi cancelada. Não é possível devolver essa frequência para a sequência dos testes? As emissoras que já tinham recebido não poderiam continuar com essa frequência, ministro? É possível sim, está sendo feita essa análise, essa demanda das principais rádios do país, e eu posso dizer a vocês, e não é por conta da Pan de eu estar aqui, e nem da Band, e nem da Globo, e nem mais as principais emissoras do país, são aquelas que têm maior audiência, portanto interessa a população brasileira majoritariamente. Elas estão sendo analisadas uma a uma, no sentido de ver quais são as suas necessidades para que a gente possa atender não as rádios, mas a população brasileira. Agora, ministro, qual é o cronograma, quantas rádios podem fazer essa transição, qual é a previsão para 2018? Os estudos estão sendo feitos, Denise, e em breve, eu acredito que é uma questão aí de semanas, ou fevereiro, no mais tardar, nós tenhamos já concluído esses estudos, para daí eu poder fazer essa resposta de uma maneira bastante efetiva. Eu tenho um pouco de receio de lhe responder e depois não corresponder à realidade, mas nós estamos acelerando os estudos, porque nós queremos cumprir todos os nossos compromissos. Aliás, eram compromissos que o governo brasileiro, qualquer que fosse, os últimos governos tinham assumido e não tinham conseguido honrar. E felizmente nós conseguimos aí nessa gestão honrar todos os compromissos que tinha e todas as demandas, né, da radiodifusão brasileira, e queremos também atender esse compromisso. Mas qual que é a dificuldade? É um problema técnico, não, operacional? É que não foi feito no passado. Não, mas agora, para definir esse cronograma, estudos, né, para ver quais são as possibilidades. São técnicos, são estudos de natureza técnica. Ministro, eu tenho uma grande dúvida nesse processo de alteração, porque o senhor fala assim, faixa estendida. A faixa estendida, como acaba de citar o Tiago Berratti, está em 84 ponto qualquer coisa. Mas os radinhos começam no 88. Então a primeira pergunta é o seguinte: os rádios atuais não vão sintonizar
a nova FM, porque alguns é uma não. faixa estendida? Alguns não. Mas a outra... Fica a indústria, né, ministro? A indústria precisa se adaptar. A indústria já existe uma portaria, né? Já foi definido. Ela é obrigada a se adaptar. Então, ela já está obrigada, já até respondendo a Denise aqui, não é? Para dar tranquilidade ao andamento dos estudos, porque já tem uma portaria obrigando a indústria a se adaptar, porque é irreversível a adoção da faixa estendida. Então, até de carros, né? Até de carros, né? Até rádio de carro. Não só o radinho, rádio de carro. Exatamente. A partir de janeiro de 2019. Se eu não me engano. Quem quiser ouvir vai ter que trocar o radinho do carro. Sim, mas isso é compreensível em qualquer tecnologia. Quem quisesse assistir televisão às cores, chega com uma TV a cores, aí não tem como, não tem mágica. É verdade, é verdade. Tem algum tipo de mutirão, ministro? Eu sei que agora no dia 5 o Ministério vai assinar uma série de contratos com rádios AM e isso já deve se repetir ao longo de 2018 também? Tiago, o Ministério está fazendo um mutirão permanente. Desde que nós assumimos, cada dia mutirão de alguma coisa. Existe sim esse mutirão. Nós iniciamos em Brasília no mesmo dia com 300 rádios migrando e a partir dessa data nós começamos a fazer um mutirão por estados. Vamos fazer agora, se eu não me engano, nessa quinta-feira, não, na outra quinta, dia 8, um mutirão no Amazonas, que é o próximo mutirão. Outra pergunta, o AM desaparece? Não compulsoriamente, mas vai ser muito difícil alguém ter interesse em continuar com a AM. O custeio, como a onda tropical. Não é só isso, a questão do custeio muito alto, tecnologia bem pior, não é? Qualidade. Não há nenhum. Vai haver a desativação formal do AM? Porque muitas cidades do interior continuam recebendo. Não, vai demorar. Eu acredito que cada vez mais o interesse para o empreendedor, para o radiodifusor em ficar no AM vai ser muito pequeno e também para o ouvinte, não é? O ouvinte não terá nenhuma motivação em ter uma preferência por uma qualidade pior. Agora, ministro, em princípio esse processo de migração vai ser concluído em 2020, só que a gente vai ter uma troca de governo ainda no ano que vem, isso tudo vai estar acertado, todo o cronograma de migração, o projeto finalizado, porque a gente não teria garantia de continuidade, né? Mas nós estamos deixando bem encaminhado para que seja irreversível, Denise. Até por conta, infelizmente, da falta de eficiência nos últimos anos, né? Talvez na última década, onde não avançou nada. Então nós estamos deixando de tal maneira que seja irreversível. Vera Magalhães. Vamos mudar um pouquinho. Quer saber sobre o rádio. Não, vamos ficar no rádio, Vera. Estamos no rádio, vamos ficar sempre no rádio. Não há melhor lugar para se estar que o rádio. Por isso mesmo, quem está nos ouvindo, acho que tem a curiosidade aí de saber de alguns temas da política do senhor. Nas últimas semanas, o senhor teve aqui alguns meses, talvez já, um mês ou dois, e o quadro político era outro, então. A gente tinha ali mais forte uma postulação do prefeito João Dória. Isso meio se dissipou no último mês. Hoje também Luciano Huck está dizendo que não vai mais ser candidato. O senhor acha que está cristalizando o quadro de candidaturas para 2018? Nesse cenário, seu partido tende a apoiar o governador Geraldo Alckmin ou ainda tem a possibilidade de lançar o ministro Henrique Meirelles? É natural, Vera, que à medida que o tempo passe, você vai consolidando um quadro. Alguns pré-candidatos deixam de ser, outros surgem, mas cada vez mais surgem menos e desaparecem mais. Se consolidando e concentrando em poucos candidatos, até porque estamos falando numa campanha de presidente da República. Poucos partidos e poucos candidatos têm as credenciais, não é, ou as premissas para se apresentar. Eu tenho dito sempre, e você tem toda a razão, quando eu estive aqui na última vez, falava-se mais em João Dória candidato, falava-se mais em outros candidatos, e cada vez mais se afunila e se consolida uma tendência de que os partidos de centro tenham um único candidato, apenas um único candidato. E isso é compreensível, até porque existe um sentimento hoje que a condução da nossa economia, as suas diretrizes, a condução do governo, ela agrada a classe média, ela agrada uma parte expressiva do país e existe, portanto, uma tendência em ter esse centro político brasileiro um único candidato. O PSD, ele tem uma pessoa que tem as credenciais para ser candidato, que é o ministro Henrique Meirelles, não é?
como São Paulo e o PSDB têm hoje no governador Geraldo Alckmin a sua principal aposta para uma candidatura. Eu tenho dito sempre que hoje a bola da vez é o governador Geraldo Alckmin. Eu acredito que hoje ele está posicionado, ele que tem a preferência no sentido de ter a oportunidade de estruturar um grupo político que seja criado em torno da sua candidatura. Mas isso não significa que o Henrique Meirelles não tenha as credenciais e não possa ser o candidato, né? Seria até um desrespeito a uma pessoa que tem essas credenciais. Mas ele mesmo tem dito, né, que ele não se considera um candidato e que no momento certo vai avaliar. Nós confiamos muito no bom senso dele e no bom senso também do Geraldo Alckmin. Mas o senhor fala na aglutinação desse centro. Acontece que o PSDB está saindo do governo, está ainda até hoje nesse dilema hamletiano de ser ou não ser governo, e agora diz mesmo que não pode dar um apoio formal, fechamento de questão pelas reformas. Isso não acaba forçando o surgimento de uma candidatura para defender o governo? E nesse sentido, o senhor acha que o próprio presidente pode vir a ser candidato à reeleição, apesar da enorme impopularidade? Eu não acredito que o presidente vá ser candidato. Tem as credenciais, não é? Atende às premissas, mas sinceramente eu não acredito que ele vá ser candidato. Eu acredito que todos, inclusive essas forças que apoiam o governo, eles vão se esforçar muito para ter um próprio candidato. Pode não dar certo, pode não dar certo. Pode o PMDB ter um candidato, o PSDB ter outro, o PSD ter outro, PTB, PP, mas eu não acredito. Eu vejo hoje, na análise que eu faço aqui para você e para os ouvintes, de que existe um esforço muito grande de muitos partidos para que nós possamos ter um único candidato no centro da política brasileira. E vamos falar do Kassab agora? Kassab vai bem, tá aqui com o Joseval Peixoto, meu ídolo de criança. Mas qual é seu futuro? Joseval, eu gosto da vida pública, não é? Eu quero continuar na vida pública enquanto tiver saúde, energia. Eu já tive, sou muito grato a isso, diversas oportunidades aqui na nossa cidade de São Paulo, onde eu nasci, onde eu me formei, onde eu fiz 2 universidades. Eu, na vida pública, ocupei já todos os cargos. Eu fui vereador, secretário municipal, vice-prefeito, prefeito 2 vezes. Fui deputado estadual do nosso estado, em Brasília. Falta o Senado e governador. Mas isso são circunstâncias. Eu tenho bastante bom senso para entender, e depois ainda em Brasília ter sido 2 vezes federal e hoje ministro pela 2ª vez, eu tenho bastante bom senso para entender que pode haver circunstâncias, pode não haver. Eu vou ficar muito feliz se tiver circunstâncias, mas eu não tenho a vaidade de querer ser candidato por ser candidato. Daqui para frente, as circunstâncias são mais importantes do que as qualidades, do que as premissas, e eu tenho esse bom senso. Mas vou ficar muito feliz se tiver essa oportunidade para consolidar e avançar mais ainda na minha carreira. Agora, ministro, o senhor já poderia ser candidato nas próximas eleições? Porque se fala em reforma ministerial, o senhor disse que gosta da vida pública, a próxima eleição é agora 2018. Poderia, o meu partido aqui em São Paulo gostaria muito de ter uma participação no campo majoritário, que pode ser eu ou outro candidato. Mas isso não significa que compulsoriamente eu vá ser candidato. Eu gostaria de ter essa oportunidade. Uma das possibilidades dessa participação no campo majoritário de que se fala é o senhor repetir uma chapa com o ex-governador, ex-prefeito, atual senador José Serra, que o senhor seria vice dele numa disputa pelo governo do estado. Isso está em questão? Isso está sendo discutido? O senhor acha que é uma possibilidade? Olha, Vera, possibilidade eu posso dizer para você, até porque eu falo publicamente isso, que o Serra saindo do candidato teria um apoio incondicional. Jamais eu faria, ou o PSD, uma condição para apoiar o Serra. Vamos apoiar o Serra desde que tenha isso, desde que... Não, se o Serra for candidato, todos sabem, eu considero ele um dos melhores administradores do país. Tem uma folha de serviços prestados ao Estado de São Paulo que talvez ninguém tenha hoje. Foi um extraordinário ministro, governador, prefeito, parlamentar, e é aquele governador que saberá desde o primeiro dia o que precisa ser feito, não é? E que com capacidade de montar a equipe, estruturar a equipe. Portanto, seria uma honra muito grande se ele tivesse
Se ele fizesse esse convite ao PSDM, eu ficaria muito honrado e muito feliz. Mas isso jamais seria uma condição. O apoio ao Serra seria dado e seria incondicional. E ele não enfrenta um certo desgaste depois de tantos anos, tantas candidaturas, mesmo alguma citação na Lava Jato? Não acredito, não. Eu acho que ao contrário. O Brasil precisa de pessoas experientes, pessoas que saibam montar equipe, pessoas ali. O estado de São Paulo, um estado que tem sido bem dirigido ao longo das últimas décadas, ele precisa ter a certeza que continuará no rumo certo. E o Serra, se for candidato, ele é a segurança de que o estado continuará no rumo certo por suas condições, seu perfil. O senhor fala do experiente, mas se fala muito do novo, né? Até o próprio Luciano Huck surge nesse momento e agora descarta a candidatura. O João Dória surgiu com esse discurso do novo, do não político. O senhor acha que isso cola até certo ponto? Até que ponto cola isso no país? Tiago, o novo, ele sempre vem com força quando você não tem opções ou quando as coisas não estão bem. O estado de São Paulo é um estado diferenciado aqui no Brasil. Apesar da conjuntura econômica dos últimos tempos, que felizmente agora está sendo superada, o estado de São Paulo, ele está num momento que nós não podemos dizer que a situação é ruim, é catastrófica, é difícil como em qualquer estado. Estado bem conduzido, as coisas acontecem na saúde, na educação, na mobilidade. Você faça uma avaliação e compare o que era o estado há 20 anos atrás, o que é hoje, não é? As estradas, o metrô, os trens, as coisas acontecem lentamente, porque o Brasil hoje tem dificuldades na arrecadação, não é? Mas o Serra, ele leva vantagem em relação ao novo, né? O novo geralmente vem sem experiência. E você trazer alguém sem experiência num momento em que não precisa, porque as coisas estão indo bem, eu acho que não tem justificativa. Fazer um pequeno intervalo, ministro. E nós voltaremos dentro de instantes ainda com a sua entrevista aqui na Jovem Pan. 9h27. Repita. 9h27. 9h30. Repita. 9h30. Está conosco o ministro Gilberto Kassab. Vamos continuar entre Denise Campos de Toledo. Eu tenho uma pergunta agora em relação à Oi. A empresa já vive uma situação difícil há bastante tempo, não consegue um acerto com os credores, a mudança de comando e agora houve a renúncia do CEO da Oi também. Eu queria saber se há a possibilidade de intervenção do governo, porque desde o início dessa última fase de crise da empresa se cogita essa possibilidade. Como é que vai ficar agora, ministro? É um problema muito sério, Denise. A Oi opera exclusivamente em mais de 2.000 municípios. Ela não pode quebrar, não pode parar. Ela tem uma dívida monstruosa, já auditada de 65 bilhões, alguns dizem que pode chegar a 72 bilhões. É evidente que com essa recuperação judicial, na negociação, essa dívida cai 30, 40, não sei quanto. E é evidente que os atuais controladores, eles não têm condições de assumir essa dívida. Portanto, eles vão ter que vender, passar o controle. Até porque quem quiser, falam dos chineses, dos americanos e de outras empresas do mundo, que jamais vão colocar o seu recurso sem assumir o controle. Então, nós temos que trabalhar e o governo faz o maior esforço possível, até porque a sua interferência tem limites, é uma empresa que não tem o controle do governo, para que o mais rápido possível surja um grupo que coloque o recurso e assuma esse controle, não é? Na medida em que esse tempo se torna mais elástico, fica aumentando a chance, aumenta a probabilidade de ter uma intervenção, que é muito ruim. O governo não gostaria, e eu também conceitualmente sou contra essa alternativa, mas é uma realidade. Se nós não tivermos uma solução o mais rápido possível, nós vamos caminhar para uma intervenção. Mas pode ter uma solução essa semana? Não é questão de dias. É dia 7, Denise. Então, mas tem a questão agora da presidência, de quem vai comandar todas as negociações, inclusive para viabilizar alguma saída financeira para a Oi, né? Esse final de semana, já definiram um novo presidente. Desde que eu assumi o ministério, já trocou 2 vezes o presidente, agora trocou pela 2ª vez. Ministro, mais uma dúvida em relação à migração do rádio AM para o FM. A gente sabe que muitas rádios, às vezes, não têm condições de comprar novos equipamentos, porque não é só fazer a migração e acabou. Precisa de transmissor e outros equipamentos.
O Ministério subsidia alguma coisa nesse sentido? Não subsidia, mas nós conseguimos com o BNDES uma linha de financiamento que estará disponibilizada para a aquisição desses equipamentos. E as emissoras têm que pagar concessão? É isso? Sim, isso é compreensível, isso é por lei. É por lei. Tem alguma... Dependeria, portanto, do parlamento para alterar isso, no igual da concessão? Mas é muito difícil, Josival. Eu acredito que seja muito difícil, porque tem uma estabilidade, uma plena compreensão de que é correto o que está acontecendo. Afinal de contas, é uma concessão e isso é uma concessão onerosa, não é? E não poderia ser diferente. Os valores são bastante razoáveis, não há questionamento. Eu não vejo nenhum movimento no sentido de que haja uma mudança da lei. E, aliás, nem defendo. Vera. Ministro, voltando ainda à questão da política, o senhor dizia que então o senhor crê nesse cenário mais aglutinado e mais de uma candidatura só. O senhor acha que essa candidatura de centro, ela vai se contrapor a uma candidatura do Lula ou de algum outro candidato à esquerda? Em outras palavras, o senhor acredita que ele será candidato ou não em 2018? Olha, Vera, cada vez mais, aí eu falo mais como analista do que como político. Certo. Você e o Vila aqui têm até melhores condições que eu, pelas análises que fazem, pelo estudo que fazem, de se manifestar em relação ao tema. Mas eu digo a você que a minha percepção é que se consolida hoje dois grupos políticos que vão apresentar o candidato. Um grupo em torno do PSDB e um grupo em torno do PT. Com uma tendência hoje de que esse grupo do PSDB tenha uma candidatura do próprio PSDB, que é o Geraldo. E esse grupo do PT, não digo uma tendência, mas que existe um esforço muito grande de natureza política e jurídica para que esse candidato seja o Lula. E a minha impressão que essas duas candidaturas, hoje, do ponto de vista político, não estatístico, elas já galvanizam, já centralizam em torno de si as principais lideranças e mobilizações da sociedade em termos de apoiamento, gerando aquilo que acontece já faz 20 anos no Brasil, que é uma candidatura em torno do PT, uma candidatura em torno do PSDB. E o Jair Bolsonaro, Marina, Joaquim Barbosa, essas outras eventuais terceiras vias, como o senhor posiciona e quais chances o senhor vê de alguma delas ganhar realmente força? Seria politicamente incorreto eu aqui desprezar, fazer qualquer consideração negativa em relação a essas candidaturas. Não serão candidaturas que o meu partido com certeza abraçará. Temos que, na democracia que vivemos, ter respeito por qualquer candidatura. Mas não acredito, eu acredito que essas candidaturas vão perder força, substância eleitoral, na medida que o tempo passe e se consolide esses outros dois projetos. Ministro Gilberto Kassab, como última pergunta, eu ia até questionar o senhor sobre o que é pior para o Brasil, o desemprego ou a segurança pública, mas vou deixar isso de lado. Não, pode perguntar. Não, eu quero a sua avaliação, porque nós estamos chegando ao final da entrevista, a sua avaliação, sua experiência política para dizer como é que o senhor analisa o Brasil hoje. Nós estamos subindo, estamos caindo, tem perigos a nos rondar. Como é que o senhor avalia o Brasil? Josival, o Brasil nos últimos meses está melhorando em todas as áreas. Eu vejo, no nosso caso aqui, depois a gente fala num caso maior, até porque eu tenho a obrigação como ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações de abordar também essa questão. Nós encontramos, quando assumimos, o pior orçamento da história das ciências. Não existe nenhum país do mundo que conseguiu ultrapassar a sua crise política, econômica, sem investir em ciência, em inovação, em pesquisa. Nós, com muita dificuldade, estamos conseguindo reconstituir o orçamento nesse cenário. Existe uma mobilização muito grande da sociedade, dos meios de comunicação, junto às nossas lideranças na área econômica, junto ao governo brasileiro, de mobilização da população, para que a gente possa ter cada vez mais consciência e estar conscientes do quanto é importante investir em ciência, em pesquisa e inovação. Hoje, eu diria que existe uma
melhora sensível a confiança daqueles que trabalham nessa área de que vai acontecer essa mobilização brasileira. No próprio Congresso Nacional hoje, ele já está se posicionando. Ainda semana passada, o senador Jorge Viana iniciou uma mobilização junto com parlamentares do PSDB, do PSD, do PMDB, todos os partidos, para que possamos recompor o orçamento da ciência e tecnologia e dar a esse tema, a esse setor, o tratamento que ele merece. A mesma coisa, estávamos falando agora há pouco aqui, a radiodifusão. Veja quantos avanços nos últimos meses nós tivemos. Mas foram muitos meses, Josival. E tem sido assim em quase todos os outros setores da sociedade, do governo. Então, o Brasil está melhorando. A economia, a queda de juros, não é? A queda da inflação, a retomada dos empregos, quer dizer, nós estamos com uma média aí nos últimos meses de geração de média. No último mês foi 80 mil, de 70 mil novos empregos a cada mês. Um país que estava só perdendo emprego. Então nós temos sim uma expectativa, e eu tenho pessoalmente, de que as coisas vão continuar melhorando. É evidente que um país com a dimensão do Brasil, o Brasil é um transatlântico, nós trabalhamos também com a perspecção, com a perspectiva, né? Com o sentimento. E se o brasileiro passar a ter um sentimento que pode piorar no futuro, piora, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado. As eleições do ano que vem são muito importantes para que a gente mantenha esse ritmo. E eu sou um otimista, eu estou bastante otimista em relação ao nosso futuro. Ô, ministro, faltou uma pergunta aqui, aliás, a Vera tem mais uma outra. O senhor esteve aqui no dia 25 de setembro, no dia do rádio, a gente perguntava para o senhor sobre a Voz do Brasil. De lá para cá, inclusive, teve até um jogo da seleção brasileira que o governo não permitiu que as emissoras deixassem de transmitir a Voz do Brasil para transmitir o jogo da seleção brasileira. Será que é possível uma flexibilização, o fim, de uma vez por todas, desse programa? Tiago, eu defendo essa flexibilização. É uma questão política, não é uma questão do Ministério das Comunicações e de Ciência e Tecnologia. Se fosse, já estaria resolvido. Nós temos no Congresso Nacional um embate muito grande entre aqueles que defendem o seu final, e eu defendo, ou a sua flexibilização, e os que não defendem. Os parlamentares do Norte e Nordeste do nosso país, eles têm uma posição muito radical em relação à Voz do Brasil, defendem que continue. Então, essa é a questão, é esse o embate que acontece, e eu me junto àqueles que entendem que precisa sim ser flexibilizado. Eu vejo aqui no nosso estado, o estado de São Paulo, em especial na cidade de São Paulo, nas grandes cidades do entorno de São Paulo, do interior, onde a audiência é muito baixa e causa um prejuízo muito grande ao ouvinte. E tem umas rádios que transmitem, outras que não. Exatamente. É uma coisa muito desigual, né? Exatamente. É injusta até. Né? Exatamente. Olha só, ministro, vou terminar com uma pergunta do Ministério, hein? Não de política. O senhor defendeu, há algum tempo atrás, um PDV, fizeram 2 PDVs nos Correios, porque é uma estatal que acumula um prejuízo aí de mais de 4 bilhões ao longo dos últimos 2 anos. Eu queria saber, vai ter mais um PDV? A privatização dos Correios é algo em pauta no governo para o ano que vem? Eu sei que era algo que dividia bastante internamente o governo. Olha, Vera, eu quero primeiro ressaltar o extraordinário trabalho que a atual diretoria dos Correios tem feito. Melhorou sensivelmente a qualidade da administração dos Correios. Medidas diversas foram adotadas que contribuíram para diminuir sensivelmente o déficit. Eu me alinho entre aqueles que defendem a privatização de tudo aquilo que possa ser privatizado. Portanto, não seria diferente nos Correios. No Correio tem uma especificidade. Primeiro, uma empresa centenária, muito querida, muito estimada no país. Em diversos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, países da Europa, vários serviços que hoje estão vinculados aos Correios não foram privatizados, mas os Correios vão passar por uma reformulação. Parte importante dos seus serviços, se não for a totalidade, precisam ser privatizados. Houve uma saudável recuperação que valorizou os Correios, e a partir de agora um estudo muito profundo deve ser feito para que a gente defina o futuro. Hoje o Correio não entrega mais carta, hoje a questão é logística, não é o futuro de qualquer empresa, e na logística não tem monopólio. Portanto,
uma empresa pública, ela tem muitas dificuldades de enfrentar uma empresa privada, não é? Por conta da morosidade da empresa pública. Não tem sentido, portanto, em alguns setores, de você continuar com os Correios operando. Ministro Gilberto Kassab, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. Estaremos sempre aqui à sua disposição para divulgar as questões da República. Muito obrigado. Eu que agradeço, Josival, a todos vocês, em especial aos ouvintes.